Eu vou tentar falar mais baixo, porque são 1 hora da manhã e eu não sei como é que os meus vizinhos vão receber esse falatório todo sobre um vídeo a respeito do Oscar. Nesse vídeo, eu quero comentar o fato de que finalmente temos um Oscar para chamar de nosso. Sobre a premiação em si, eu vou conversar com vocês na terça-feira, porque quero refletir sobre tudo o que aconteceu, quero pensar melhor sobre tudo que testemunhamos na noite de 2 de março de 2025, que agora entrou para a nossa história. Eu me lembro de 1999, eu me lembro daquele Oscar. Eu me lembro do que eu senti quando nós, brasileiros, estávamos bem perto de vencer o Oscar como melhor atriz, ou Fernanda Montenegro como melhor atriz, e aí vai lá a Gwyneth Paltrow e sobe no palco. Eu me lembro como eu me senti, e recentemente a gente ficou sabendo de como Fernanda Montenegro reagiu, que ela só queria chorar, foi para uma churrascaria, ficou com fome, porque horas e horas de premiação e ela só queria comer um boi, até mesmo a fome da frustração, da raiva, da indignação. Fernanda Montenegro pode parecer uma extraterrestre, mas ela é tão humana quanto nós. E aí, nós vencemos o Oscar, e eu falo nós, na verdade a gente tem que agradecer ao Walter Salles e agradecer ao Marcelo Rubens Paiva. Sem eles, sem essa amizade acontecendo, sem essa troca de experiências de vida, ainda estou aqui, não existiria e a gente não teria esse Oscar para chamar de nosso. Então, Walter Salles, humildemente, eu digo muito obrigado de coração por ter me entregue uma das maiores alegrias da minha vida como um cara que assiste filmes há pelo menos 40 anos. E desde 1999, desde aquela derrota da Fernanda Montenegro, passou a assistir filmes de forma mais racional para entender como o cinema funciona, para entender como o Oscar funciona, para não tentar me deixar levar pela emoção, pela empolgação, pelo clima de Copa do Mundo, para poder ter análises racionais sobre tudo que eu assisto, observando as camadas, observando as subtramas, observando os plots, entendendo ou tentando entender aquilo que o diretor tenta entregar como conversa quando um filme é executado e projetado numa tela de cinema. E ao Marcelo Rubens Paiva, que colocou essa história em um livro, que teve a difícil missão de ser testemunha ocular do desaparecimento do pai e do desaparecimento da mãe também, porque quem observa aquilo que o filme mostra e aquilo que o livro conta da história de Eunice Paiva, sabe que ela desapareceu em vida. Ela anulou a sua existência em nome da expectativa da volta do marido para casa, algo que nunca aconteceu, e pelo desejo de reparação histórica para que ao menos se confirmasse que a vida dele foi ceifada por conta de um regime ditatorial, absurdo, opressor, safado. Eu, eu não quero trabalhar com a Bilis nesse vídeo. Eu não quero falar de quem torceu contra. Para mim, quem torceu contra não tem a menor importância. São seres insignificantes. Eu quero falar do que eu senti quando eu ouvi da boca da Penélope Cruz, que ainda estou aqui, foi eleito como melhor filme internacional de 2024 e com isso vencedor do Oscar de 2025. Ao longo do dia eu fiz um flashback de principalmente de 1999 e de como eu sou apaixonado por Central do Brasil. Como eu sou apaixonado pelaquela atuação de Fernanda Montenegro. A Dora talvez seja a personagem da vida dela, dentre tantas e tantas personagens que ela interpretou. Porque a Dora, ela tem um pouco de cada um de nós. Ela tem um pouco da brasileira sacana que quer
de alguma forma levar vantagem em cima do outro. Ela tem um pouco da mãe que acaba acolhendo o filho que não é dela, mas que espera entregar um destino melhor para ele. E a Dora é um pouco daquela mulher que se atira para a vida para poder ter uma existência digna, para poder manter a sua própria existência dentro de critérios que sejam sustentáveis para ela e válidos, enfim. Eu amo muito o Central do Brasil. Da mesma forma como eu amo o Que é Esse Companheiro, da mesma forma como eu amo o Cidade de Deus. Eu aprendi a amar o cinema nacional como um espelho de nós mesmos. Eu acredito muito na tese de que o cinema é um espelho de quem nós somos, é um reflexo de quem somos como povo. E que o cinema também tem essa função de resgate de quem nós fomos. Resgate daquela história que tentam apagar da gente. Daquela história que tentam a todo custo descredibilizar, destruir, eliminar. Um dos grandes desafios de Ainda Estou Aqui é fazer com que a história de Eunice Paiva chegasse ao maior número possível de brasileiros. Dentre aqueles que saíram de casa, foram até o cinema ou shopping, pagaram o ingresso e assistiram a essa história. Mais de 5 milhões de brasileiros fizeram isso. E essas pessoas, elas vão compartilhar a história de Ainda Estou Aqui para filhos, netos, bisnetos, amigos, colegas de trabalho, empregados, funcionários, patrões. Eles vão falar de Ainda Estou Aqui até mesmo para quem torceu contra, até mesmo para quem odiou a iniciativa, até mesmo para aqueles que se dizem patriotas, mas torceram pelo fracasso de um filme brasileiro na maior premiação de cinema. De novo, eu não vou ser verborrágico desse bicho. Eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não de alguma coisa. Gosto é algo subjetivo, mas depois não reclamem que a gente torce contra determinados líderes do... vocês sabem de quem que eu tô falando, gente. Essa galera hoje perdeu de forma clamorosa, mas tô falando do que eu tô sentindo e não do que gente imbecil sente. Eu fiquei o dia de domingo pensando no que eu ia falar caso o filme vencesse em alguma categoria. E justamente melhor filme internacional. A categoria que mais deveria vencer, o Ainda Estou Aqui levou o prêmio. Porque seria um absurdo se Emília Pérez ganhasse como melhor filme internacional, porque de forma objetiva não é. E eu vou deixar esse comentário para comentar sobre os vencedores do Oscar no vídeo que vocês vão ver amanhã. Então, poucas vezes eu senti tanta alegria na minha vida como cara que assiste filmes, que assiste cinema há pelo menos 40 anos. Poucas vezes eu senti tanta alegria na minha vida. Eu chorei copiosamente com o anúncio de Ainda Estou Aqui, porque parece que saiu um peso das costas de todo mundo que acompanhou tudo o que aconteceu em 1999 e que, ao longo de tanto tempo, ficou esperando por esse dia. O Brasil não tinha um filme indicado nessa categoria há mais de 20 anos. Muito tempo. Nós esperamos por muito tempo. Isso porque nós, minha geração, muitos de vocês, nós testemunhamos a sacanagem que aconteceu com Cidade de Deus, que era para ser indicado em melhor filme internacional quando tinha sua janela de elegibilidade, isso não aconteceu. A vitória de Ainda Estou Aqui é a vitória de todos nós. Sim, é a vitória de Walter Salles, de Fernanda Torres, do Selton Mello, da Fernanda Montenegro, de todos os envolvidos. Mas é uma vitória de todos nós brasileiros. Até mesmo os antes venceram, porque eles podem agora dizer que o cinema brasileiro tem um Oscar. Levou quase 100 anos para o cinema brasileiro receber um Oscar.
nós ganhamos uma Copa do Mundo. Nós ganhamos um Super Bowl. Eu tento me lembrar do jornalista, filósofo, estudioso, eu não consigo me lembrar quem foi, que disse que o dia que o brasileiro torcesse para o sucesso do cinema brasileiro, torcesse por um Oscar, da mesma forma que torce por uma vitória do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil ia começar a ter jeito. Então esse dia chegou. É o primeiro dia em muito tempo que eu penso que o Brasil tem jeito. É claro que a gente tem muita coisa errada que precisa ser corrigida. Temos coisas erradas na Ancine, que hoje vi num vídeo do Jurandir Gouveia, se eu não me engano, que a Ancine gasta 7 bilhões de reais por produzir filmes e a arrecadação desses filmes não dá esse retorno desse investimento. E eu entendo que o Brasil tem sim que fomentar o cinema brasileiro. A gente precisa fomentar as artes. A gente precisa fazer com que histórias que contam a nossa história, que contam quem nós somos, alcancem um grande público. Também precisamos de uma gestão desses investimentos, porque a gente precisa saber como gastar melhor o dinheiro, mas da quantidade se extrai qualidade. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O cinema norte-americano funciona exatamente da mesma forma. Temos milhares de filmes que não chegam ao mercado internacional para que, por exemplo, a Nora, um filme independente, possa ter a chance de vencer como o melhor filme. Hoje eu vou dormir como uma das pessoas que testemunhou a história sendo escrita. Eu escrevo sobre tecnologia na internet há 16 anos. Eu decidi acompanhar melhor os acontecimentos do mundo, acompanhar mais de perto, porque eu amo ser testemunha ocular da história. Parte da minha vida se pauta por testemunhar a história acontecendo na minha frente e ver, ainda estou aqui, sendo o primeiro filme brasileiro, vou repetir, o primeiro filme brasileiro a vencer um Oscar, porque outros virão, vocês podem ter certeza disso. Ver esse filme ser o primeiro a vencer um Oscar, primeiro do Brasil a vencer o Oscar, é a história sendo escrita na minha frente de uma forma extraordinária, impecável, fantástica. Que bom que Walter Salles teve a chance de dedicar esse prêmio para Fernanda Montenegro, porque sem ela, talvez eu não tivesse a coragem de expressar o que sinto com essa vitória do cinema brasileiro na maior premiação de cinema. A gente sabe que o Oscar tem treta, a gente sabe que o Oscar tem esquema. Eu não tive a coragem de arriscar, cravar que o nosso filme venceria porque a gente sabe do poderio financeiro que rola dentro do Oscar. A gente sabe que a Netflix investiu mundos e fundos para que a Emília Pérez vencesse algum prêmio relevante e felizmente foi feita justiça. Emília Pérez, dentro das categorias principais, venceu apenas aqueles prêmios que realmente merecia vencer. E o que eu posso dizer além de viver presta, viver vale a pena? O Brasil venceu. Não importa o que os antes digam, o Brasil venceu. Nós vencemos. Nós, como povo, vencemos. O audiovisual brasileiro venceu. O cinema brasileiro venceu. A nação venceu porque agora a história de Eunice Paiva é eterna. Ela entrou para a eternidade. Não podem mais rasgar as páginas do livro de história, porque agora tudo está impresso num filme de 35mm, em um arquivo digital para streaming e, com toda certeza, na mente de milhões de brasileiros. A história da Eunice Paiva não será esquecida. E com alguma sorte a gente vai fazer com que a história de pelo menos 30 mil famílias brasileiras que choram os seus desaparecidos, que não puderam enterrar aquelas pessoas que amavam de forma digna, que não puderam dar um fim digno para a existência de pessoas que ousaram ir contra um sistema corrupto,
violento, mordaz. Essas pessoas, agora elas estão, pelo menos, com a certeza de que nós não vamos esquecer do que aconteceu. A partir de agora, temos um pacto como brasileiros. Nós não vamos esquecer nunca mais do que aconteceu com Rubens Paiva, com Eunice Paiva, com Marcelo Rubens Paiva, com toda aquela família e com os mais de 30 mil desaparecidos por uma ditadura corrupta, violenta e mordaz. Essa é a grande vitória do Brasil, muito além da vitória no Oscar. Essa é a vitória de uma nação, porque nada como reescrever a história e contar a história tal e como ela aconteceu, colocando os personagens nos seus devidos lugares, para que a gente possa sair dessa experiência um pouco melhor. Com alguma sorte, um país melhor. Nem que seja um pouquinho. Foi como efetivamente sair da caverna, como Platão dizia. Sim, é isso. Nosso grande prêmio foi levar a história de Ainda Estou Aqui para o mundo. Isso mesmo, para quem chegou até aqui, já sabe o que eu vou dizer. Para quem torceu contra, chupa e engole, e que foi bem gostoso gozar na tua boca. Sem anistia. Ditadura nunca mais.